Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos de volta para a nossa quinta e última aula do nosso minicurso Comunicação Eficaz nas Relações Interpessoais. É com grande satisfação estar aqui novamente nessa última estação desse nosso projeto, né, de comunicação. Esse minicurso tem uma finalidade, tem uma importância, né, para o fortalecimento de vínculos mediante uma comunicação eficaz nas relações interpessoais. Quero agradecer à professora doutora Leni pela oportunidade de participar desse congresso. Obrigada, amiga. E quero convidar vocês a fazerem comigo este caminho, continuar este caminho de reflexão sobre o desenvolvimento de competências comunicacionais. Este mini curso, como eu disse, ele é formado de 5 aulas. Nós já fizemos 4 aulas que já estão disponíveis no canal do Congresso CONAGAC e estamos na última aula, nossa quinta aula. Vamos entender como nos conectamos, o que costuma nos afastar e principalmente quais ferramentas práticas de comunicação podem fortalecer os laços que já temos e ajudar a construir novos e mais saudáveis e mais duradouros. O mapa da nossa jornada já está chegando ao fim. Como eu disse, já foram dadas 4 aulas. Hoje vamos fazer a quinta e última aula. Recapitulando aqui essa nossa trajetória, essa nossa caminhada, na primeira aula nós vimos os fundamentos psicológicos e neurológicos da conexão humana, as necessidades humanas, o cérebro social, os neurônios espelho, a importância do vínculo, a teoria do apego, muito importante, a diferença entre vínculo genuíno e o vínculo superficial, muito conteúdo na aula 1. A aula 2, igualmente, falamos sobre comunicação além das palavras, os axiomas, os estilos e as barreiras que sabotam os vínculos sem que a gente perceba. Na nossa terceira aula, falamos sobre CNV, comunicação não violenta, a linguagem do vínculo, os 4 componentes da CNV, que são observação, sentimento, necessidade e pedido. Vimos também a arte do pedido e CNV em situações de conflito. Na quarta aula, estudamos a escuta empática e presença plena. Trabalhamos, né, esses 2 temas, porque vincular-se é, antes de tudo, um ato de atenção. E hoje chegamos na nossa quinta e última aula. Vamos fechar com o tema da confiança, vulnerabilidade e construção de vínculos que resistem ao tempo. Seguindo o modelo das aulas anteriores, vou trazer um estudo de caso para tornar o conceito palpável e propor também um exercício prático no final da aula para que você possa aplicar na sua vida com a intenção de que este conhecimento sobre relações interpessoais transforme sua vida prática. Desta forma, vamos dar continuidade ao nosso curso de comunicação eficaz nas relações interpessoais, estratégias para o fortalecimento de vínculos. Sou Ednilce Silva de Essa, psicóloga, especialista em neuropsicologia, em avaliação educacional e em autoria educacional, graduada em psicologia, química e administração. Atualmente, trabalho com psicoterapia online. O tema da nossa quinta aula é confiança, vulnerabilidade e vínculos duradouros. Enfim, chegamos à nossa última aula e eu quero te agradecer por ter caminhado até aqui. Vimos os fundamentos dos vínculos, da comunicação, as ferramentas como a comunicação não violenta e hoje vamos fechar o curso falando sobre o que, para mim, é o solo onde tudo isso foi plantado,
a confiança e a vulnerabilidade e sobre como se constrói esses vínculos que atravessam. O que é confiança e como ela se constrói? Confiança não é um evento único, separado, é um acúmulo de pequenos momentos. A pesquisadora Brené Brown, conhecida por seu trabalho sobre vulnerabilidade e coragem, descreve a confiança com uma metáfora do pote de bolinhas de gude. A ideia é que a confiança não nasce de um grande gesto único, mas se constrói a partir de pequenos momentos em que alguém demonstra ser digno de confiança. De que forma? Quando cumpre com o que promete, mantém o segredo, está presente no momento difícil, quando é honesto, mesmo quando seria mais fácil mentir. E o inverso também é verdadeiro. A confiança pode ser esvaziada momento a momento, com pequenas decepções, promessas não cumpridas, momentos em que alguém não esteve presente quando deveria. É raro que a confiança se rompa de uma vez só, num grande evento, embora isso também possa acontecer em casos de traição grave. Mas na maioria das relações, a confiança se esvazia lentamente por acúmulo de pequenas falhas. Segundo Brené Brown, em seu livro Mais Forte do que Nunca, a confiança não é um grande gesto, mas sim construída em pequenos momentos do dia a dia. Confiança e seus elementos fundamentais. Temos aqui uma relação de 7 elementos fundamentais na construção da confiança. Um elemento, limite. Você respeita os limites do outro e, é claro, os seus também, garantindo que sejam respeitados. Um outro elemento, dentre os 7, é a confiabilidade. Você faz o que diz que vai fazer, honrando compromissos, prazos e sua palavra? São elementos fundamentais para que a confiança seja construída. Um outro elemento é a responsabilidade. Você assume a responsabilidade pelos seus erros, pede desculpas e faz o que é preciso para corrigi-los, em vez de negar ou se defender. Um outro componente é o cofre. O que é compartilhado com você em confidência fica guardado, mantendo a descrição e o sigilo. Isso é importante. Você ser um cofre, e cofre fechado. Um outro elemento importante é a integridade. Você age de acordo com seus valores, escolhendo o que é certo, em vez de escolher o que é fácil, rápido ou confortável. Então, escolher fazer o que é certo, mesmo sabendo que o certo é mais difícil, é mais árduo, vai demandar mais energia, mais esforço. Então, ser íntegro é agir de acordo com os seus valores, mesmo que para isso seja uma escolha difícil e que demanda mais esforço, mais dedicação, mais tempo. Sem julgamento ou não julgamento, você consegue ser vulnerável e pedir ajuda sem medo de ser criticado e vice-versa? Pedir ajuda ou, quando alguém lhe pedir ajuda, você ser solícito, ajudar o outro sem criticá-lo, né? A generosidade é o 7º componente.
Você assume a interpretação mais generosa possível sobre as intenções, palavras e ações das pessoas ao seu redor? Ser generoso é isso. É você assumir sempre a interpretação mais generosa possível dentre as opções e possibilidade e hipóteses, mas você escolhe a interpretação mais generosa com relação às ações das pessoas ao seu redor. Vamos para o estudo de caso, para fazer a aplicação desses 7 elementos que nós vimos agora. Pense em 2 amizades. Na primeira amizade, sempre que você compartilha algo vulnerável, a pessoa muda de assunto rapidamente, ou em outro momento comenta aquilo com terceiros. Na segunda amizade, quando você compartilha uma dificuldade, a pessoa escuta sem julgar, guarda a confidência e, às vezes, em que prometeu te ajudar, realmente apareceu. Às vezes que ela combina e oferece ajuda, realmente ela comparece e faz o que tinha combinado. Não é coincidência que, com o tempo, você compartilhe cada vez menos com a primeira pessoa e cada vez mais com a segunda. Você está sem nem ter um nome técnico para isso, calculando o nível de confiança construído. Então, são os comportamentos que determinam se a confiança está sendo construída ou não. Vulnerabilidade, a ponte para a intimidade. Então, depois da confiança, nós vamos ver o que é a vulnerabilidade e esse efeito que a vulnerabilidade faz como ponte para a intimidade, não é? A vulnerabilidade não é fraqueza. Primeiro ponto é isso, a vulnerabilidade não é fraqueza. Demonstrar vulnerabilidade não é demonstrar sua fraqueza. É a métrica mais precisa de coragem que temos, segundo Brené Brown. Talvez a contribuição mais conhecida de Brené Brown seja a ideia de que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. É, na verdade, o berço de praticamente todas as experiências humanas que valorizamos, como o amor, o pertencimento, a criatividade e conexão genuína. Vamos entender o porquê. Vulnerabilidade, nesse contexto, significa se expor emocionalmente sem garantia do resultado. Dizer eu te amo sem saber se a resposta será igual. Pedir desculpas sem saber se vai ser perdoado. Pedir ajuda sem saber se essa ajuda virá. Compartilhar uma opinião impopular num grupo. Em todos esses casos, existe risco real de rejeição, julgamento ou decepção. E aqui está o ponto central. Intimidade e vulnerabilidade são, na prática, a mesma moeda. Não existe vínculo profundo sem vulnerabilidade, porque é exatamente o ato de se mostrar como risco que comunica ao outro: eu confio o suficiente em você para me mostrar assim. Quando 2 pessoas trocam vulnerabilidade de forma mútua e respeitosa, o vínculo se aprofunda. Quando uma pessoa nunca se permite ser vulnerável, o vínculo tende a permanecer superficial, mesmo que dure muitos anos. Vulnerabilidade pede reciprocidade, não exposição unilateral. Um cuidado importante aqui: vulnerabilidade saudável não é se expor para qualquer pessoa, em qualquer contexto, sem discernimento. Isso é muito importante. Saber
com quem demonstrar sua vulnerabilidade, né? Com quem você vai abrir seus segredos, os seus sentimentos. Daí a importância de não se expor para qualquer pessoa sem conhecer direito, a depender do contexto ali, é necessário ter discernimento. Brené Brown também é clara sobre a importância de avaliar se o espaço e a pessoa são merecedores daquela vulnerabilidade conquistada. Compartilhar uma dor profunda com alguém que historicamente já demonstrou desprezo ou julgamento não é coragem, é desconsideração consigo mesma. Vulnerabilidade saudável acontece idealmente em vínculos que já demonstraram, ainda que em pequena escala, alguns dos elementos fundamentais da confiança que vimos no início da aula. Mais um estudo de caso. Pense num casal que está junto há anos, mas onde um dos parceiros nunca compartilha medos, inseguranças, momentos de fraqueza, sempre se apresenta como alguém bem resolvido, forte, sem problemas. Pode parecer de fora um relacionamento estável, mas o outro parceiro, muitas vezes, relata uma sensação de solidão dentro da própria relação, porque sente que conhece apenas a versão editada do outro, nunca a pessoa real, com suas dúvidas e fragilidades. A intimidade genuína exige, em algum grau, essa exposição mútua, e é justamente o medo dela, muitas vezes herdado de padrões de apego evitante que vimos na aula 1, que impede tantos relacionamentos de se aprofundarem. Então, a intimidade genuína, ela exige esse grau de exposição, porque se uma das partes não se expõe, o outro também não vai se expor, porque não tem o princípio da reciprocidade. A reparação de conflitos e manutenção de vínculos duradouros. A pergunta aqui não é como evitar conflitos, e sim como reparar depois deles. Vamos fechar com o tema da manutenção de vínculos ao longo do tempo, porque construir uma conexão é só o começo. Sustentá-la exige prática contínua. Voltando a um ponto que já antecipamos na aula 1, a pesquisa de John Gottman com casais de longo prazo mostra algo contraintuitivo e libertador. Relações duradouras e felizes não são as que têm menos conflito. Muitos casais satisfeitos discutem regularmente. O que diferencia essas relações é a capacidade de reparação depois do conflito, o que Gottman chama de tentativas de reparo. Uma tentativa de reparo pode ser pequena, como um toque na mão no meio de uma discussão, espera, eu acho que a gente está discutindo sobre a coisa errada. Até mesmo um humor leve e bem dosado para aliviar a tensão. O que importa não é a sofisticação do gesto, mas a disposição genuína de interromper o ciclo de escalada e voltar para a conexão. 4 práticas de manutenção de vínculo, que são reparação, apreço, rituais de conexão e curiosidade contínua. Quero deixar essas 4 práticas concretas que resumem boa parte do que vimos ao longo do curso, para manter vínculos saudáveis ao longo do tempo. A primeira é exatamente a reparação após conflito, usando sempre que possível a estrutura da CNV que vimos na aula 3.
nomear o que aconteceu, o sentimento, a necessidade e fazer um pedido claro para seguir adiante. Reparar não significa fingir que o conflito não aconteceu. E também não significa reabrir feridas infinitamente. Significa nomear o que aconteceu, assumir a própria parte e reafirmar o compromisso com o vínculo. A segunda é a cultura de apreço, o antídoto de Gottman para o desprezo que vimos na aula 2. Relações duradouras mantêm um hábito consistente de reconhecer em voz alta o que valorizam no outro, não apenas em ocasiões especiais, mas no cotidiano. Gottman chegou a propor, uma proporção de referência observada em casais estáveis de cerca de 5 interações positivas para cada interação negativa em momentos de conflito, o que não significa evitar conflito, mas significa que o banco de boas memórias entre duas pessoas precisa ser alimentado constantemente. A terceira prática são os rituais de conexão, pequenos hábitos repetidos que sinalizam esse vínculo é prioridade. Um café da manhã sem celular, uma ligação semanal para os pais, uma despedida com um beijo, mesmo num dia corrido. Rituais funcionam porque tiram a conexão do território, do se sobrar tempo, e o colocam no território do isso é negociável. A quarta prática é a curiosidade contínua sobre o outro, resistir à ilusão de que já conhecemos completamente um parceiro, um amigo de longa data, um familiar. As pessoas mudam e vínculos duradouros são aqueles em que continuamos genuinamente curiosos sobre quem o outro está se tornando e não apenas sobre quem ele já foi. Vínculo duradouro não é ausência de ruptura, é presença de reparação. Um estudo de caso. Para fechar com uma imagem concreta, pense num casal que está junto há 20 anos, uma boa estrada juntos. Eles não pararam de discutir nesses 20 anos. Isso seria, segundo a própria pesquisa que vimos, até um sinal de alerta, possivelmente indicando esquiva ou desconexão emocional, mais do que harmonia real. O que os mantém juntos de forma saudável é que, depois de cada discussão, eles encontram um caminho de volta um para o outro. Pedem desculpas quando erram, nomeiam o que sentiram, reconhecem o esforço um do outro, mantêm pequenos rituais e continuam, depois de 2 décadas, genuinamente curiosos sobre quem o outro está se tornando. Atividade prática. Para fechar este mini curso, eu quero te propor um exercício mais amplo, que reúne tudo o que vimos. O primeiro exercício é escolha um vínculo importante da sua vida, o mesmo que você escolheu na aula 1 ou outro, se você preferir. Avalie esse vínculo usando os elementos fundamentais da confiança de Brené Brown. Em quais desses 7 elementos, que são limites, confiabilidade, responsabilização, cofre, integridade, não julgamento, generosidade. E desses 7 elementos fundamentais da confiança, o vínculo que você escolheu, qual elemento é mais forte nesse vínculo? E qual desses elementos, ou quais desses elementos, há espaço para crescer e melhorar? Um segundo exercício é: pense em uma reparação pendente,
uma conversa que você ainda não teve, um pedido de desculpas que ainda não foi feito, um agradecimento que ainda não foi expressado. Use a estrutura da CNV, que vimos na aula 3, para imaginar como você poderia abrir essa conversa. Terceiro exercício: escolha um ritual de conexão simples, possível de manter, para começar esta semana com uma pessoa importante para você. Com isso, chegamos ao final dos nossos cinco encontros, 5 aulas. Vamos relembrar rapidamente toda essa jornada. Começamos, com a aula 1, sobre os vínculos humanos, a necessidade biológica e psicológica, e como a teoria do apego molda nosso jeito de nos relacionar. Na aula 2, entendemos os axiomas, os estilos da comunicação e identificamos as barreiras que sabotam vínculos, incluindo os 4 cavaleiros de Gottman. Na aula 3, ganhamos a ferramenta prática da comunicação não violenta, com seus 4 componentes: observação, sentimento, necessidade e pedido. Na aula 4, nos aprofundamos na escuta empática e na presença plena e conhecemos as portas deslizantes da conexão cotidiana. E hoje, na aula 5, a aula que acabamos de fazer agora, fechamos com a confiança, a vulnerabilidade e as práticas concretas de manutenção de vínculos duradouros. Vínculo não é sorte, é prática repetida ao longo do tempo. Mensagem final. Se eu pudesse deixar uma única mensagem final, seria esta: vínculos fortes não são fruto de sorte, nem de compatibilidade perfeita, são fruto de prática consciente e repetida. As ferramentas que vimos neste curso não vão eliminar conflitos da sua vida. E não deveriam, pois conflito é parte natural de qualquer relação viva. O que essas ferramentas fazem é te dar mais clareza, mais gentileza e mais capacidade de reparação nesse processo. Muito obrigada por caminharem comigo até aqui. Que essas ferramentas sirvam para fortalecer os vínculos que já são importantes na sua vida e para construir com mais consciência os que ainda estão por vir. Obrigada a todos pela atenção. E se você está assistindo essa 5ª aula e não assistiu ainda as 4 aulas anteriores, eu peço e recomendo que você volte lá no canal do Conaghac para localizar essas aulas. Tem bastante conteúdo, muita informação, como nós já vimos. Se ficou alguma dúvida ou tem interesse em marcar sessão de psicoterapia comigo, entre em contato. Sou psicóloga clínica e atendo online. Aqui estão os meus contatos, de WhatsApp e Instagram. Também apresento o e-book Habilidades Sociais, tema muito importante para nós como seres sociais. Para nos relacionarmos bem de forma empática, temos a necessidade de desenvolver as habilidades sociais. Para adquiri-lo, é através desse WhatsApp. Esse e-book foi elaborado com a linguagem bem clara e acessível. E para você ter noção do que esse e-book aborda, eu listei aqui alguns temas, como o que são habilidades sociais, a neurociência das conexões, a comunicação assertiva, empatia, habilidade que transforma, escuta ativa, gestão de conflitos e negociação, autoestima e autoconhecimento, habilidades sociais no trabalho e na liderança, entre outros temas. Um outro e-book que apresento é o letramento emocional, que nós falamos na aula 3, aula 4, tema igualmente importante como o de habilidades sociais. O letramento emocional ou vocabulário emocional é fundamental para o autoconhecimento e para as relações interpessoais.
Nossa dimensão emocional precisa ser acolhida e reconhecida como parceira importante em todas as funções do nosso organismo. Para adquiri-lo é através do WhatsApp que está na tela. Esse e-book aborda diversos temas que envolvem o letramento emocional, como o que é letramento emocional, as emoções no cérebro, os pilares do letramento emocional, vocabulário emocional, emoções e relacionamentos, letramento emocional na infância e educação, regulação emocional, tema importantíssimo, letramento emocional e saúde emocional e uma vida letrada emocionalmente, entre outros temas que o e-book aborda. Aqui estão as referências consultadas para a elaboração desta aula. E quero mais uma vez externar o meu agradecimento. Obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nessa jornada, nesse mini curso de 5 aulas. E espero que vocês tenham entendido e que apliquem essas ferramentas na vida prática de vocês, que façam os exercícios propostos. E é isso, o meu muito obrigada. Querendo entrar em contato, o meu WhatsApp está aí na tela. E é isso. Até um próximo mini curso, uma próxima palestra. E é isso, sucesso a todos.